pessoal, hoje a gente vai aprender a força de uma palavra que pode mudar nossas vidas. Tanto no campo do sucesso, uma palavra que pode trazer alegria, saúde, felicidade, bênção na nossa vida. Essa é uma palavra-chave, uma palavra que, se a gente interiorizar a ideia que tem por trás dela, a gente pode mudar completamente a nossa vida. Que palavra é essa? Tem um passuco do Tehillim que diz o seguinte: Bou she'arav betodah, chatzerotav bethila. Traz o Zohar, na Kabbalah judaica, diz o seguinte: Bou she'arav betodah. Diz o rei Davi, nos Salmos do Tehillim, que todos os portões, os she'arim, os portões da parnassá, do sustento, do sucesso, da riqueza, da saúde, da bênção na nossa vida, tem uma chave que abre todos esses portões. A chave disso é uma palavra em hebraico chamada Todá. Em português, obrigado. O que significa a palavra obrigado, Todá? Por que isso é tão importante? No livro Likutei Halachot, nas Halachot de Purim, o escritor do livro traz a ideia seguinte. Ele fala assim: a gente chama Deus nas rezas de Avinu Malken, nosso pai e nosso rei. O que significa essa expressão Avinu Malken? Então ele diz o seguinte: um pai, ele quer dar do bom e do melhor para o seu filho, por ele daria tudo, riqueza, saúde, tudo que ele pode dar. Mas nem sempre o pai tem condições de dar tudo aquilo que ele quer para o filho. Às vezes o pai quer dar para ele uma casa, um carro, e ele não tem condições para dar. O rei, por outro lado, ele tem a força de tudo, ele pode dar riqueza, ele pode dar tudo que ele quiser. Porém, um rei nem sempre quer. Não necessariamente ele quer beneficiar algum súdito dele. Não é que nem um pai que quer dar do bom e do melhor para o filho. Deus com a gente é nosso pai e nosso rei. Ou seja, por um lado, ele é que nem um pai, ele quer dar o melhor, ele quer que a gente seja feliz, ele quer dar tudo para a gente. Por outro lado, ele também tem a força para fazer isso. Não é que nem um pai que ele é limitado, ele é um rei. Deus é dono de todo mundo. Se ele quiser, ele pode dar o que for, que a gente sonhar com aquilo, o que for bom para a nossa vida. Deus não tem limites, ele pode dar tudo para a gente. Então, se é assim, pergunta o Likutei Halachot, por que será que falta tantas coisas na nossa vida? A gente pensa, olha, poderia ter um emprego melhor, uma casa um pouco maior, eu poderia ter um corpo mais saudável. A gente tem muitas coisas que a gente gostaria de ter na nossa vida que a gente sente falta delas. Então, se Deus ele não tem limite, se realmente Ele quer me beneficiar, por que me falta tanta coisa? Por que Ele não me dá? Por que será? A resposta é o seguinte: ele traz que tem uma tendência no ser humano que é a seguinte: cada vez que a gente recebe algum benefício, alguma coisa boa na nossa vida, infelizmente, o que isso gera? Isso gera um afastamento de Deus. Por que será? Uma coisa boa na nossa vida, a gente vai se afastar de Deus? Mas realmente assim acontece. Quando a pessoa ela está na necessidade, na dificuldade, quando que ela está mais próxima de Deus? Quando tem alguém, por exemplo, doente na família dela, ela reza, ela pede ajuda de Deus, ela se conecta, tenta fazer um balanço dos seus atos, que eu posso melhorar, trazer mais méritos. Então, quando a pessoa está em falta, quando ela sente necessidade de conseguir alcançar algo, ela se conecta com Deus. Porém, quando a gente está sem falta nada, a gente está bem de saúde, está com riqueza, a gente agora não precisa mais de Deus, a gente se vira bem sozinho, sem a ajuda dele. Então, era uma vez um rapaz que ele tinha uma entrevista de emprego muito, muito importante. Era a oportunidade da vida dele. Falaram para ele: você tem que estar 9 horas da manhã, em ponto, no escritório, com reunião com o diretor daquela empresa. E ele, para garantir, saiu cedo de casa, já saiu às 6h30, falou: vou sair cedo, porque às vezes pode pegar um trânsito e tal, vou chegar a tempo. Mesmo que eu chegue meia hora antes, eu vou me garantir. E ele deu azar no caminho, pegou um trânsito muito, muito grande, e ele ficou nervoso, assim, vou atrasar para a reunião e tal. E no final das contas, ele acabou chegando no estacionamento do prédio, eram 9:10. Ele já estava todo tenso e tal. E para complicar a situação, o estacionamento estava lotado, ele não estava encontrando uma vaga para deixar o carro. E naquela hora ele falou: ai, preciso de alguma ajuda, Deus, por favor, me ajuda, faz alguma coisa, se você me fizer um milagre agora e me arranjar uma vaga, eu vou começar a melhorar meus atos, eu vou começar a fazer uma mitzvah, vou colocar tefilim todo dia, mas por favor me ajuda. E nada de vaga. Chegou 6 minutos antes das 9.
Ele já estava assim, suando de tanta tensão. Vou perder a oportunidade da minha vida, o que eu faço? Falou, Deus, por favor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, não sei o que fazer. Eu não posso perder essa oportunidade. Se der tudo certo, se me arranjar uma vaga, Shabbat também eu vou cumprir. Eu recebo sobre mim a mitzvah de Shabbat. Mas por favor, me ajuda. Chegou 3 minutos antes do tempo, ele já estava no desespero. Ele falou, Deus, por favor, me ajuda, estou disposto a tudo. É Shabbat, Tfilim, eu também, se der tudo certo, eu vou começar a rezar toda vez, todo dia, 3 vezes ao dia. Mas por favor, me ajuda. Quando estava faltando 2 minutos, ele já estava no desespero. De repente, abriu uma vaga. Ele falou, Deus, já me virei sozinho, não preciso mais da sua ajuda. Tchau, tchau. E aí entrou. Essa é a natureza do ser humano. Infelizmente, quando acontece uma coisa boa na nossa vida, ao invés de aproximar a gente de Deus, falar, olha, Deus, quanta coisa boa tem na nossa vida, obrigado, te agradeço do fundo do meu coração. Isso transformar a gente em pessoas melhores, pessoas mais elevadas. Quando vem uma coisa boa na nossa vida, a gente fica mais rico, a gente fica mais famoso. Isso levanta nosso ego, nosso orgulho, a gente se afasta de Deus e isso afasta a gente de ser pessoas melhores e de alcançar nosso objetivo nesse mundo. Por isso, diz o Likutei Halachot, que a chave do sucesso, dos portões de tudo na vida é essa palavra Todá, obrigado. Quando acontece alguma coisa boa, de imediato a gente tem que agradecer, a gente tem que saber valorizar. Isso é a chave da felicidade também. Um exemplo disso é o Haman. Haman, ele era uma pessoa, na época de Purim, que ele era o primeiro-ministro do rei. O rei deu para ele dinheiro, posses, ele tinha o anel do rei. Ele podia ter um poder de decisão gigantesco, um poder político. Todo mundo que passava na frente dele tinha que se curvar perante ele. Ele tinha vários filhos. Não faltava nada para ele. Um cara desses é o sonho de qualquer um. Tem tudo na vida. Porém, esse mesmo Haman, o que ele falou? Tinha uma pessoa só, de milhões de súditos do rei, que se curvavam para ele. Uma só não se curvava, que era o Mordecai. Ele voltou tão mal com isso, isso deixou ele tão para baixo. Quando ele chegou em casa, ele falou para a esposa dele, Kol ze einenu shoveli. Ou seja, tudo o que eu tenho não vale nada para mim. Enquanto o Mordecai não se curvar para mim, tudo que eu tenho, riqueza, filhos, poder político, nada tem valor para mim. Porque enquanto ele não se curvar, é como se eu não tivesse nada. Quando a gente olha por fora assim, parece um absurdo. Como assim? Você tem tudo, você está reclamando do quê? Parece que ele é um ingrato assim. E na verdade, cada um de nós tem um pouco disso dentro de si. Muitas vezes nas nossas vidas, a gente fica desesperado, faz um escândalo com coisas pequenas. Pode ser um dia que a gente está preso no trânsito e começa a ficar nervoso e desgastado. Um dia que a gente perdeu o celular e parece que naquele momento nada tem mais valor na nossa vida. A gente fica nervoso, fica com raiva. Mas calma, você tem saúde, você tem uma família, você tem amigos, você tem uma casa para morar, você tem tantas coisas boas. Por que você está tão estressado? Por que você está tão desgastado? O que aconteceu? Tá bom, tem trânsito hoje, daí? Mas a nossa natureza é essa. A gente costuma focar naquilo que falta, não naquilo que a gente tem. Daqui a gente tem que aprender uma lição muito grande. Na vida a gente tem que... Onde tem que ser o nosso foco? O rei Davi, que ele era o rei do povo de Israel, e na época dele ele tinha um domínio de vários países, era uma pessoa muito grande, com muito poder. Ele diz um passuco nos Salmos, Ki arum yatzati mi bet enimi, Ki ani ve'evion. Ele dizia, eu saí nu da barriga da minha mãe, ou seja, com uma mão na frente e outra atrás. Eu comecei do zero. Eu era uma pessoa pobre, eu era um pastor. E desse início dele ele chegou ao rei, mas ele não esqueceu de onde que ele veio. Que muitas vezes na vida a gente começa a subir, a gente começa a ter benefícios, e a gente não se contenta com o que a gente tem. Por exemplo, tinha uma história verdadeira de um rapaz que ele ganhava R$1.000 por mês. Quando a família dele cresceu, ele viu que esse salário não ia dar conta do recado. Ele foi procurar um trabalho melhor. Surgiu uma oportunidade de ouro, de um salário de R$4.000, com vendas, que depois que ele formasse uma clientela dele, quase ele não teria que trabalhar, e ele poderia ter um salário fixo de R$4.000. Ele falou, uau, a oportunidade da minha vida, sempre com R$4.000 é muito mais do que eu tinha sonhado. Se eu tivesse 2 já teria satisfeito.
4 mil vai resolver todos os problemas da minha vida, ainda mais se eu tiver tempo livre, eu poder curtir e tal. Maravilhoso. Ele foi, se esforçou, lutou e realmente atingiu a meta, conseguiu ganhar um salário de 4 mil reais. Porém, sem ele perceber, depois que ele já se acostumou com essa realidade, ele começou a ver, olha, meus colegas aqui, tem aquele que se destacou nas vendas, já está ganhando 10 mil reais por mês, aquele outro já está ganhando 8, eu estou lá, aqueles que estão lá embaixo ainda da empresa, eu preciso, não está bom desse jeito assim, eu preciso uma nova meta. Então ele foi e falou, enquanto não tiver 10 mil, não estou satisfeito, porque assim não está bom desse jeito. E ele foi lutando, até que ele atingiu a meta de 10 mil reais. E assim foi, cada vez ele colocava uma meta mais alta, ele chegou a ter um salário de 30 mil reais por mês, e mesmo assim ele não estava satisfeito, ele sentia algo está faltando na minha vida. Por quê? Porque, novamente, esse é o ser humano. O ser humano, ele sempre foca naquilo que ele não tem, naquilo que falta para ele. Se esse ser humano, esse mesmo rapaz, visse a coisa de um outro ângulo, peraí, lembra que faz um tempo atrás você ganhava 1.000 reais por mês? Você está ganhando agora 30 mil reais, está reclamando do quê? 30 vezes mais, é tudo que você tinha sonhado. Por que você está tão insatisfeito? Por que você está tão infeliz? Aqui a gente aprende uma grande lição para nossas vidas. A gente tem que focar sempre no positivo, naquilo que a gente tem. E se a gente for ver coisas que a gente acha normal, a gente tem que tirar essa palavra normal da nossa vida. Porque a gente pensa, saúde é normal, todo mundo tem saúde. Casa para morar, quem que não tem casa para morar? Algumas pessoas não têm, mas é normal ter casa para morar, o mínimo. Sim? A gente costuma falar, isso é normal. Isso é o mínimo. Não, a gente não tem que usar essas palavras. Tudo que a gente tem, mesmo as coisas que parecem mais mínimas, são grandes presentes, grandes dádivas que a Hashem dá pra gente. E a gente tem que saber valorizar e ficar feliz com cada uma delas. Para finalizar, uma pequena história de um grande rabino que viveu faz 1000 anos atrás, mais ou menos, o Rabbi Avraham Ebenezer. Esse rabino era um rabino muito pobre, que por mais que ele se esforçava para ter dinheiro e tal, mas ele realmente não tinha muita sorte no que ele fazia, onde que ele põe a mão dele dava errado. Inclusive ele até brincou, falava que se ele um dia começar a vender caixões de mortos, as pessoas iam deixar de morrer. Se ele fosse vender velas, o sol não ia se pôr mais. Ou seja, era mais provável que o sol não se ponha que ele ganhe dinheiro vendendo velas, tal era a situação dele. Um dia, esse rabino, ele estava numa cidade um pouco longe da sua família, ele tinha um grupo de alunos que ele ensinava a eles, e ele se esforçava muito e não aceitava caridades e tal, e com aquele dinheiro suado do salário dele, ele mandava para sua família para poder se sustentar. E fazia alguns meses que ele não visitava a família, já bateu muito forte a saudade e tal. E os alunos perceberam que ele estava um pouco para baixo. Porém, ele não tinha dinheiro suficiente para fazer uma viagem. Antigamente não era tão fácil de se locomover de uma cidade para outra, principalmente se uma viagem de alguns dias. Ele não tinha condições de ir para lá. Os alunos queriam muito ajudar ele, porém ele sabia, o rabino não recebe caridade. O que a gente faz? Até que um aluno teve uma ideia brilhante. Ele falou assim, vamos fazer um truque assim. Quando o rabino ele vem todo dia para a yeshiva nos ensinar, ele faz um caminho, sempre o mesmo caminho. Esse rabino é que nem relógio suíço. Ele vai sempre no mesmo horário, no mesmo caminho. Então a gente vai deixar uma nota grande, um cheque valoroso, que ele vai encontrar esse dinheiro no meio do caminho e ele vai achar que é um dinheiro que está encontrado no chão, você não tem para quem devolver, você pode pegar para você mesmo. E assim ele vai te beneficiar o rabino com um certo dinheiro, ele não vai achar que foi caridade e ele vai poder vir visitar a família dele. Bom, aquele dia os alunos estavam todos na expectativa, colocaram o dinheiro lá no meio do caminho e se esconderam assim para ver a cena do rabino encontrando o dinheiro e ficando feliz que vai ter a oportunidade de ver a família dele. Porém aconteceu uma coisa muito estranha naquele dia. O rabino, quando estava indo, caminhando, de repente ele começou a bater a cabeça num poste, ele tropeçou, ele caía no meio do caminho. Os alunos achavam, o que está acontecendo com ele? Será que ele ficou nervoso com a gente? Será que ele percebeu o nosso truque? Mas está muito estranho, o rabino fez alguns desvios, caiu, tropeçou, se machucou. O que aconteceu? Quando o rabino chegou na yeshiva, os alunos estavam achando que ele já tinha percebido todo o truque e foram pedir desculpas. Falaram, rabino, por favor, desculpa a gente não quis chatear. Viu que o rabino ficou chateado, ele caiu, a gente até não entendeu tanto a reação. O que aconteceu? Que a gente colocou o dinheiro lá no meio. Aí o rabino estava com uma cara assim, não estou entendendo o que vocês estão falando. Que dinheiro?
que vocês estão falando? Não, o dinheiro que a gente colocou no teu caminho, que o rabino não quis pegar, porque deve ser que você sacou que era uma caridade que a gente queria dar. Ele falou, que dinheiro? Não vi dinheiro nenhum. E naquele momento os alunos perguntaram, então o que aconteceu, Rav? Por que você passou reto, você caiu, você tropeçou? O que foi? O rabino diz o seguinte, olha uma coisa, quando uma pessoa realmente não tem que receber o dinheiro, não adianta nada, o que ela for fazer, ela não vai conseguir. Justo aquele dia, o rabino tinha acordado um pouco triste, lembrou da família, bateu muito forte a saudade. Naquele momento, ao invés de deixar a tristeza dominar o sentimento dele, ele falou assim, por que eu estou tão triste? Tudo bem, eu não tenho dinheiro, está difícil estar longe da minha família, mas graças a Deus, pelo menos eu tenho família, eu tenho uma esposa que me ama, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho alunos, eu tenho sabedoria, eu tenho tanta coisa boa na minha vida, para que ficar triste? Uma das coisas maravilhosas e valorosas que eu tenho são meus olhos. Qual o valor de um olho? Um olho é uma coisa incrível. Quanto uma pessoa cega daria para ver? Se você encontra um cego que ele tem 20 milhões de dólares, você pergunta para ele, se você tivesse que dar todo o teu dinheiro para olhar 50% em um olho só, você daria teus 20 milhões de dólares? Ele falaria, sem perguntar duas vezes, eu daria todo o meu dinheiro para ver com um olho só, mesmo que seja 50%. Então o valor de um olho são milhões, não tem preço. O que ele quis sentir aquele dia? Eu quero sentir na minha pele o que é não ter olhos, o que é um cego sente, para eu saber valorizar os meus olhos. Naquele dia, vamos falar aqui Rabino Azarado, que justo naquele dia ele resolveu, eu vou para Yeshiva de olhos fechados, porque assim eu vou sentir que um cego sente. E dito feito, foi por isso que ele foi no caminho, ele tropeçou várias vezes, se machucou, bateu com poste e tal. Por quê? Porque ele estava indo com olhos fechados. E justo ele passou reto e não viu o dinheiro. E logo que ele chegou na Yeshiva, depois de ter visto, olha como é difícil não poder ver. Como o cego tem uma vida difícil. Ele abriu os olhos e fez aquela bênção matinal que a gente fala todo dia. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam pokeach ivrim. Que Deus ele faz os cegos verem, ou seja, ele abre nossos olhos, que dá nosso potencial de visão. Ele falou, naquele momento eu senti uma alegria tão grande, me preencheu tanto, que toda aquela tristeza, aquela amargura que eu estava sentindo da minha situação financeira, da saudade da família, em um segundo tudo evaporou. Um sentimento de felicidade preencheu todo o meu coração e todo o meu ser. Daqui a gente vê como é importante na vida saber colocar o foco correto para as coisas. Focar nas coisas boas que a gente tem. Saber agradecer por tudo que a gente tem na nossa vida. Mesmo as coisas básicas, aquilo que a gente chama de mínimo, de normal. Aprender a valorizar, que nem nossos olhos, nossa saúde, nossa família. E uma pessoa que ela aprende a agradecer a tudo que ela tem, a valorizar tudo que ela tem, essa pessoa, todos os portões, as coisas boas vão estar abertos para elas. Porque Deus sabe, essa pessoa, quando tiver coisas boas na vida dela, não vai se afastar de mim. Ela vai agradecer, vai se aproximar de mim e ser cada vez uma pessoa melhor. A palavra-chave, Todá, obrigado. Shabbat Shalom para todos vocês.